E aí, pessoal, sejam bem-vindos. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um ateu, inclusive não é qualquer ateu, mas é um dos ateus mais famosos do século XXI, um dos 4 cavaleiros do novo ateísmo, Christopher Hitchens, lutando contra o câncer terminal. E até mesmo a palavra luta é um clichê, e ele reconhece isso. Dizer que a pessoa é um guerreiro, a pessoa é uma batalhadora, todos esses comentários que muitas pessoas fazem com a intenção de ajudar seus entes queridos e amigos em situações como a dele, e que às vezes acabam, na verdade, causando um desconforto. E o Hitchens, com a sua perspicácia e esse seu caráter de intelectual incisivo e astuto, ele coloca no papel, nas suas últimas palavras, toda essa experiência, todo esse turbilhão de sentimentos diferentes, de impulsos, atendo-se firme no seu raciocínio lúcido diante das diversas tentações e estímulos externos. Então é um testemunho muito rico, especialmente para pessoas que estão lidando com situações difíceis e que não se apegam à religião ou tradições espirituais e buscam, na verdade, lidar com essas situações difíceis, sejam elas de doença ou não, com base na racionalidade. Então, fique até o final desse vídeo para saber um pouco mais da experiência de Christopher Hitchens durante os seus meses vivenciando o câncer terminal, em suas últimas palavras. Bom, se você não conhecia o Hitchens, ele, como eu disse, foi um dos 4 cavaleiros do novo ateísmo. Ele, assim como Daniel Dennett, já morreram, Daniel Dennett mais recentemente, e Sam Harris e Richard Dawkins são os outros dois. Assista esse vídeo que está aparecendo aqui no card para uma introdução completa ao pensamento multifacetado desses caras de diferentes áreas. E o Hitchens era aquele que tinha um papel mais singular entre os 4, porque ele não vem de uma formação acadêmica rigorosa no sentido científico. Ele, na verdade, era um cara do debate, ele era um jornalista, ele era alguém, um erudito, alguém que estava sempre promovendo críticas literárias, discussões, colóquios, declamações até mesmo de poemas. Ele era alguém que tinha uma voz muito firme, muito marcante, um carisma sem igual. O Richard Dawkins disse que ele era o melhor orador da sua época. E ele escreveu por muitos anos para Vanity Fair. Ele tem um famoso documentário criticando a Madre Teresa, que eu abordei aqui no canal, e é algo muito importante de vocês conhecerem esse outro lado dos missionários religiosos, que não se fala muito, né, mas que é uma pura realidade. E o Hitchens, ele denuncia muito bem como que a Madre Teresa, na verdade, se aproveitava da dor das pessoas e fazia realmente pouco na prática por elas para promover o marketing, né? Acabava promovendo um marketing enorme da sua própria figura, assim como da Igreja Católica, né, como uma instituição. Então, ela não estava interessada na cura das pessoas, em levar para o hospital. Na verdade, ela estava interessada na alma, em converter e salvar a alma das pessoas, né? Então, não é muito bem o que parece aos olhos do público, e o Hitchens tem um documentário denunciando isso, que você pode assistir no meu vídeo que eu fiz sobre o documentário, clicando aqui em cima nesse card. Bom, entrando então nas suas últimas palavras, ele inicia o seu 2º capítulo dizendo o seguinte: quando descrevi o tumor em meu esôfago como um alienígena cego e sem emoções, percebi que nem mesmo eu pude evitar dar a ele qualidades de uma coisa viva. Isso, pelo menos, eu sei ser um equívoco, um caso de falácia patética, pela qual atribuímos qualidades animadas a fenômenos inanimados. Para existir, um câncer necessita de um organismo vivo, mas nunca pode se tornar um organismo vivo. Toda a sua maldade, lá vou eu novamente, está no fato de que o melhor que pode fazer é morrer com seu hospedeiro.
Ou é isto, ou seu hospedeiro encontrará meios para extirpá-lo e para sobreviver a ele. Mas, como sabia antes de adoecer, há pessoas para as quais essa explicação é insatisfatória. E ele diz mais à frente, comentando pessoas que poderiam apontar o dedo para ele e falar, tá vendo? Você é ateu? Tá sendo castigado com esse câncer. Quem mandou ser ateu? E aí ele comenta o seguinte, a divindade vingativa tem um arsenal tristemente pobre se a única coisa em que consegue pensar é exatamente o câncer que a minha idade e estilo de vida sugeriam que eu pudesse ter. Então, realmente, se realmente tem um Deus punindo ele, o que esse Deus tem à disposição para puni-lo carece de criatividade e recursos, porque a própria vida do Hitchens, o estilo que ele viveu a sua vida, já sugeriam que ele pudesse ter, assim como as suas predisposições, já sugeriam que ele pudesse ter esse tipo de doença. Então, que vingança é essa, que é tão natural, que já ia provavelmente, possivelmente acontecer de qualquer jeito, né? Muito improvável. E ele lembra que Bertrand Russell e Voltaire permaneceram ativos até o fim, assim como muitos criminosos, psicopatas e tiranos. Portanto, esses infortúnios parecem medonhamente aleatórios. Russell, que era um célebre ateu e filósofo, analítico e matemático, morreu só com 98 anos, de gripe. Voltaire viveu bastante também, e inclusive em seu leito de morte, quando sugeriram que ele recebesse um padre, ele disse, e sugeriram que ele renunciasse a Satã, ele disse o seguinte, não é o momento de fazer inimigos. Então, claramente isso é pura superstição e não tem nenhum vínculo com a realidade esse tipo de alegação. Caso ele fosse abdicar do seu ateísmo diante desse sofrimento do câncer terminal, ele comenta, como um aterrorizado imbecil semiconsciente, eu poderia até mesmo gritar pedindo um sacerdote na hora da conta, embora neste momento declare, estando ainda lúcido, que a entidade se humilhando dessa forma de fato não seria eu. Realmente, porque ele estaria sofrendo, ele estaria padecendo de influências externas, né? A natureza agindo sobre ele por meio do sofrimento, que o levaria a, digamos assim, uma renúncia, né, das suas convicções. Mas aquilo não seria mais ele diz. Né? Seria outra coisa. E ele comenta que a pessoa com câncer tem que viver com uma postura dupla, mental, para além do habitual. Por um lado, ela tem que constatar a realidade da morte e a sua dimensão praticamente inescapável. E, por outro lado, ela tem que se apegar à vida e desejar continuar vivendo também, em alguma medida, né? Não se apegar no sentido de ingenuidade, mas de realmente lutar para que ela consiga, com o tratamento, se manter viva. E não perca o seu desejo de viver, mas é uma balança estranha, né? Porque são polos opostos, vivendo no mesmo indivíduo. Ele comenta o seguinte, do número chocante e envaidecedor de pessoas que me escreveram quando fiquei doente, pouquíssimas deixaram de dizer uma entre duas coisas. Ou elas me asseguravam que não iam me ofender com orações, ou carinhosamente insistiam que rezariam de qualquer forma. E mais pra frente, ele comenta uma pesquisa sobre isso. Será que as rezas influenciam na cura das pessoas e no bem-estar das pessoas que estão doentes? E olha só o resultado que ele descobriu. A investigação mais completa já realizada sobre o tema, Study of Therapeutic Effect of Intercessory Prayer, de 2006, não identificou qualquer correlação entre o número e a regularidade das preces feitas e a probabilidade de que o paciente pela qual as pessoas rezam tenham mais chances. Mas descobriu uma pequena, porém interessante correlação negativa, com alguns pacientes sofrendo ligeiramente mais quando não apresentam qualquer melhora. Ou seja, se a pessoa rezou por você e você não melhora, o seu sofrimento aumenta. Talvez porque você se sinta um pouco culpado por não ter dado à pessoa que rezou por você aquela satisfação de ver você sendo curado. E aí você sofre mais como que assumindo essa culpa por não estar se recuperando, uma culpa que certamente você não tem.
Muito, muito relevante esse dado. Mais à frente, ele diz o seguinte: um problema secular diferente também me ocorre. E se eu superar a doença e a facção religiosa alegar, contente, que suas preces foram atendidas? Isso seria um tanto irritante, realmente. Eles iam dizer para ele: olha, você só se recuperou porque a gente rezou por você apesar de tudo. Então é melhor você rever as suas crenças, senhor ateu. E uma das minhas partes favoritas é o quanto ele comenta aqui a aposta de Pascal, o filósofo e matemático do século XVII, que formulou um argumento de que seria mais razoável a pessoa apostar na existência de Deus, mesmo que inicialmente ela não acreditasse, porque assim ela iria ganhar tudo e não perderia nada. Ela poderia ganhar o paraíso se Deus existisse, ao passo que se Deus não existisse, ela não ia ganhar nem perder nada. Mas se Deus existisse e ela tivesse apostado que Deus não existe, ela iria para o inferno e iria perder tudo. Então, para ele, você tem que apostar na existência de Deus. Mas Hitchens comenta: Pascal presume um Deus ao mesmo tempo cínico e um ser humano abjetamente oportunista. Realmente, ele diz, o Deus que iria recompensar covardia e desonestidade e punir dúvida irreconciliável está entre os muitos deuses nos quais eu não acredito. E eu também. Eu tenho um vídeo aqui sobre a aposta de Pascal, tem outros problemas com ela, além do oportunismo, né? Tem o fato de que você pode estar rezando para o Deus errado, apostando no Deus errado e parar no inferno do Deus certo, né? São cerca de 4.300 religiões no mundo, algo assim. Mais de 1 milhão de deuses, porque tem religiões politeístas, então é difícil você acertar essa aposta. A religião, que trata seu rebanho como um brinquedinho crédulo, oferece um dos espetáculos mais cruéis que podem ser imaginados. Um ser humano com medo e dúvida que é explicitamente explorado para acreditar no impossível. Então você vê que o Hitchens ele se mantém firme na sua defesa, na sua razão lúcida, a despeito do que está acontecendo com ele. Em nenhum momento ele embarca na superstição e nessa aposta irracional. E isso é um exemplo, ele viveu como um exemplo. Os melhores filósofos, os filósofos são mais sábios quando eles fazem da sua sabedoria não só pensamento, mas também ação. E eles ensinam pelo exemplo. Então, Hitchens pode ser considerado um grande exemplo de um intelectual público, né? E de um ser humano honesto e íntegro. E eu espero que vocês possam conhecer mais o seu trabalho a partir desse vídeo. Os livros dele estão aqui na descrição para vocês adquirirem. E o seu famoso livro se chama Deus Não É Grande, que é um dos livros mais populares do ateísmo, quando os novos ateus estouraram, assim, né, digamos assim, no sucesso de público, antes até mesmo do Deus do Delírio, do Dawkins. Então é muito, muito bom conhecer essa perspectiva dele, que é uma perspectiva mais ensaística, mais livre, mais jornalística e profundamente coerente, incisiva e honesta. Eu acho que é uma leitura muito, muito gostosa. Mesmo essa que se trata de um tema pesado, é um livro que, pelo seu talento literário e honestidade intelectual, se torna uma leitura agradável. Depois ele reflete muito sobre as suas paixões na vida, sobre como que escrever e debater são os seus verdadeiros deleites, que são realmente a sua vida. E se ele perdesse essa capacidade, a sua vida não ia ser mais a mesma coisa. Ele reflete sobre como que um escritor surdo é algo muito difícil de conceber, algo muito difícil para ele conceber alguém que não consegue ouvir as pessoas e criar a partir disso. E aí ele fala dos escritores como Joseph Conrad, que ditaram as suas grandes obras, de como que a voz, a locução, a cadência tem uma importância para ele, e a oratória é algo muito fundamental para o Hitchens. Não à toa considerado por Dawkins o maior orador da sua época. E ele também questiona a frase do Nietzsche: aquilo que não me mata me fortalece, que é um chavão, se tornou um chavão na cultura. Porque o Nietzsche ele positiva a dor, ele positiva o sofrimento como algo que leva a uma afirmação integral da vida, não só da parte prazerosa, e também para uma autossuperação, que é sempre o objetivo da vida, como vontade de poder, vontade de potência, de superar a si mesmo, alcançar novos patamares. E
o Hitchens, com câncer, vê a situação de uma maneira diferente. Ele reflete, olha, eu não estou mais forte desde que o câncer começou, eu estou cada dia mais fraco. E nada indica que eu vou ficar mais forte. Então, a gente tem que tomar cuidado, ele diz, com esses chavões, né, que não podem ser universalizados. Há situações em que a frase do Nietzsche se aplica, como na ideia de antifragilidade do Nassim Taleb, que eu abordei em outro vídeo aqui do canal, mas nesse caso, não. E não é em todos os casos que aquilo que não te mata te fortalece. Aquilo que não te mata pode não só quase te matar, como também te deixar muito fragilizado. E, bom, a parte mais triste da leitura, entretanto, é quando abruptamente o livro termina dando lugar à esposa dele, a Carol Blue, depois do falecimento de Hitchens. Então é literalmente suas últimas palavras. O último capítulo são fragmentos que estavam no espólio e que foram incluídos, mas que não são a redação do Hitchens, né? Na sua forma acabada. Porque ele não teve tempo de terminar realmente. E ele até pretendia, tinha esperança de escrever mais um livro maior, só que não foi possível. Apesar dele estar fazendo os tratamentos e narrar muito sobre a realidade do tratamento aqui, sobre como que grande parte do dia é dor insuportável, e ele conseguiu manter o humor e o carisma, e como que às vezes a maior parte do pequeno prazer que ele tem é tomar uma injeção, sabe, que vai anestesiá-lo ou dormir. E é realmente um modo de vida muito ruim. E a gente tem aqui um testemunho de uma pessoa que foi muito valente para além dos clichês e muito honesta até o final, porque é algo que ninguém merece e que pode acontecer com qualquer pessoa. Inclusive, uma das passagens mais chocantes é lá no começo, que ele se questiona, né? Por que eu? O cosmos mal tem o trabalho de responder por que não? Então por que não você? Não tem um motivo por trás, não tem um fim, uma escolha de quem vai sofrer isso. Então por que não você, se vai ser alguém? É algo muito nocauteante de se ler. E a gente debateu esse livro recentemente lá na Academia da Razão. Se você não conhece, a Academia da Razão é a minha assinatura, onde eu publico cursos online e também faço o Clube do Livro. Para você ter acesso, você pode assinar o nível que mais te interessar. No nível 2, você já pode participar do Clube do Livro, onde a gente faz 1 ou 2 encontros por mês debatendo obras. A última foi do Hitchens, a próxima vai ser do Montaigne, comentando seu ensaio de como filosofar é se preparar para morrer. Então clica aqui no primeiro link da descrição e conheça a Academia da Razão. Em breve vai ter curso de filosofia e literatura lá também, e os meus cursos vão sempre para lá. É um investimento que vai valer muito a pena. No último capítulo, antes de passar para a esposa dele, ele começa o fragmento que foi deixado fazendo uma referência aos estoicos, a máxima estoica: lembre-se, você também é mortal. E ele diz: me atingiu no auge de minha forma e exatamente quando as coisas estavam começando a se estabilizar. Meus 2 bens, a caneta e a voz, e tinha de ser o esôfago. O tempo todo, enquanto queimava a vela nas 2 extremidades, eu estivera rumando para a arena dos doentes, e agora um pequeno tumor vulgar era evidente. Esse alienígena não pode querer qualquer coisa. Se me mata, ele morre. Mas parece muito obstinado e convicto de seu propósito. Mas não há nenhuma ironia nisso. Preciso tomar enorme cuidado para não ter autopiedade ou ser autocentrado. Parece que ele conseguiu. E os estoicos são os principais professores sobre a nossa mortalidade. E hoje em dia a gente é muito ingênuo com relação à morte. Não sei se vocês já leram o Homo Deus, do Yuval Harari, onde ele fala sobre as pesquisas atuais de tentativa de adiar a morte ou de eliminar a morte, de nos tornar amortais por meio da medicina. Nós ainda poderemos morrer por acidentes, assassinatos, mas não naturalmente, segundo essa ideia. E alguns pesquisadores acreditam que isso vai ser possível daqui a algumas décadas. Mas Harari considera essa uma posição muito ingênua. E eu também. Se a gente lembrar dos antigos, como os estoicos, na época em que a expectativa de vida era 40 anos, e a maioria das crianças não viviam para ser adultas, eles conviviam muito mais com a sua própria mortalidade do que nós. Às vezes a gente esquece que a gente é mortal. E o memento mori, o lembre-te és mortal, serve para isso. Para nos lembrar.
e para a gente ter pelo menos alguma coisa da atitude estoica dos antigos com relação à morte. Da morte como algo natural, como diz aqui o Christopher Hitchens, o que ele está passando, o que ele passou, é algo que uma pessoa normal vai passar em câmera lenta. Não de uma forma tão intensa, mas eventualmente vai morrer. Aliás, você já está morrendo desde que você nasceu. A morte está nos seus cotovelos, diz um filósofo estoico, se não me engano, Marco Aurélio. Então, não se esqueça disso. Aqui vão algumas palavras, as últimas palavras de Carol Blue nesse livro. Em casa, em Washington, eu tiro livros das estantes, das torres de livros no chão, das pilhas de volumes nas mesas. No interior das contracapas, bilhetes com a letra dele, a mesma letra que ele escrevia resenhas e notas para si mesmo. Pilhas de seus papéis e bilhetes estão sobre superfícies por todo o apartamento, alguns dos quais tirados da maleta que trouxe de volta de Houston. A qualquer momento posso examinar nossa biblioteca ou suas anotações e redescobri-lo e recuperá-lo. Quando faço, o ouço, e ele tem a última palavra. Todas as vezes, Christopher tem a última palavra. Ele é uma inspiração para mim, como intelectual, e eu espero que possa ser para você também. Eu recomendo muito que você assista aos seus debates calorosos e aos seus livros incisivos e divertidos, inclusive esse, que você pode encontrar pelo link aqui na descrição. Se ainda estiver na Amazon, porque eu não sei, às vezes tiram, é uma obra às vezes que sai de circulação, então aproveite. Obrigado por assistir, comente a sua opinião, se você já passou por uma situação difícil e manteve firme a sua não crença, ou como é que foi para você lidar com isso sem um apego espiritual. E a gente se vê no próximo vídeo.